E o primeiro assunto que vamos comentar aqui, nesse momento, diz respeito ao campo de incidência do... E, da mesma forma como apresento nas aulas gravadas, eu trago aqui um diagrama onde dentro desse círculo, contendo o ISS, nós apresentamos uma série de serviços, de chaveiros, consultoria, advocacia, contabilidade, manutenção, construção civil, serviços gráficos, para mostrar que tudo que está dentro deste círculo está sujeito ao ISS. Eu não tenho condição de trazer para dentro deste círculo todos os serviços sujeitos ao ISS. Isso aqui é simplesmente uma representação. Mas é uma representação para vocês entenderem o seguinte, que dentro desse círculo tem os serviços que são sujeitos ao ISS. Eu não estou dizendo que dentro desses círculos temos todos os serviços. Esse é um erro comum que alguns costumam cometer, de achar que o simples fato de estarmos diante de um serviço, estamos também de uma hipótese de incidência do ISS. Nem sempre um serviço vai estar sujeito ao ISS. Podemos citar alguns exemplos. Serviços de transporte intermunicipal, serviços de comunicação. Recentemente, discutindo com Alexandre, vimos uma situação polêmica, que foi inclusive alvo de manifestação do STJ, inclusive da Receita Federal do Brasil, quanto aos provedores de acesso às redes de comunicação, que apesar de ser serviço, também não está no campo de incidência do ISS, por não constar da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003. Então, talvez esse seja o primeiro passo ao analisar uma contratação. Se o processo de contratação está sendo realizado, é necessário inicialmente se analisar: é um serviço sujeito ao ISS? Será que é um serviço? Existem muitas dúvidas, Alexandre, inclusive quanto a esse ponto. Existem operações que nós ficamos na dúvida até que ponto aquela operação é um serviço, até que ponto aquilo não é uma compra e venda mercantil, principalmente porque muitas operações, junto com a obrigação de fazer, nós temos vinculada uma obrigação de dar. Foi o caso que eu até apresentei, mostrando como o GT Fácil pode resolver a situação da instalação de divisória com fornecimento de material pelo contratado. É serviço? Não é serviço? Toda essa análise precisa ocorrer antes da formação do contrato. A locação de bens móveis, que teve o veto ao subitem 3.01, quando da publicação da Lei Complementar 116, mostrando que não existe uma obrigação de fazer, e sim uma obrigação de dar, e por isso não haveria incidência do ISS nessa situação. Nós podemos citar um outro exemplo bem recente, bem atual e que mostra como essa análise tem que ser cuidadosa. A veiculação de propaganda, que tinha sido vetada da Lei Complementar 116, lá do subitem 17.07, e que durante muito tempo ficou fora do campo de incidência do ISS. Mas em 2016, com a Lei Complementar 157, foi criado o subitem 17.25, que trouxe a redação da veiculação de propaganda, mas com algumas ressalvas. A veiculação de propaganda em livro, jornal, periódico e TV e rádio de sinal aberto, como vocês podem ver, continua fora do campo de incidência do ISS. Mas não é toda a veiculação de propaganda que não está sujeita ao ISS. A veiculação de propaganda em um banner, por exemplo, em um outdoor, está no campo de incidência do ISS e deve ser tratada dessa forma. Então, vejam que é extremamente importante que o primeiro passo na análise do ISS seja qual o campo de incidência do imposto.